Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIP, e nós estamos juntos para mais uma aula de português. Na aula de hoje nós vamos estudar processos de formação de palavras. Vamos lá pessoal! Primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois processos básicos de formação de palavras. E eu trouxe aqui para vocês uma dica. Como é que eu vou saber se o processo de formação de uma palavra é composição ou derivação? Presta atenção, hein? Na composição, você vai tentar decorar que a composição ela se relaciona sempre com radicais e a derivação se relaciona sempre com afixos. O que é o radical? O que é o radical? Olha só, hein? Radical é a parte mais importante de uma palavra. Vou colocar aqui para vocês, ó. Kant. Aparecendo aí na tela para você, ó. Kant. Com Kant, com esse radical, você conhece várias palavras. Olha só. Cantar, cantarolar, cantarolar, cantou, cantor, cantando, cantado, e poderia ficar aqui a videoaula inteira falando de palavras que tem esse radical Kant. O que eu quero que você perceba? Que Kant é o radical, que Kant é a parte que traz a essência do significado. Na composição, me interessa que você lembre-se disso. O que é um radical. Na derivação não. Na derivação me interessa que você se lembre o que é um afixo. E aí eu já preparei aí para você. Olha só. Afixos. Já marquei aí na tela, em amarelo, o pré. O que é esse pré? Atenção, hein? Atenção, hein? Tem aluno que é de pré-vestibular. Aquele aluno que é de pré-vestibular é aquele aluno que está antes do vestibular, concorda comigo? Esse pré significa antes. Guarda essa dica. Prefixo. Prefixo é aquilo que vem antes. De quem? Acompanha na tela. Antes do radical. E o que é radical? Rapaz, eu acabei de explicar agora, hein? Volta aí um minutinho agora a videoaula. Acabei de explicar, radical é a parte essencial, a parte mais importante da palavra. Então, quando uma palavra tem um prefixo, ela tem um elemento que é posto antes do radical. O exemplo que eu trouxe é esse, ó. Infeliz. Infeliz é uma palavra que tem um prefixo in. Agora, presta atenção no seguinte, ainda na tela aparece o sufixo. O que é o sufixo, hein? O sufixo, ele não tem a ver propriamente com o que vem antes, porque você já sabe, né? O que veio antes estava aqui no prefixo. Então, su, te lembra o quê, hein? Vou marcar aqui, ó. Marquei aqui, fiz uma bolinha e tal, bonito. Ó, su, te lembra o quê? Nada, não é verdade? Nada, não lembra nada. Mas se pré é antes, su, a partir de agora vai ser depois. Então, prefixo vem antes do radical, sufixo vem depois do radical. Ok? Então, olha só o elemento que eu separei para vocês. Mente. Juntei o radical com o sufixo mente, formei a palavra felizmente. Presta atenção no seguinte, concurseiro. Na derivação, você tem que saber o que é um prefixo, o que é um sufixo. Que o prefixo vem antes, que o sufixo vem depois. Por que essa insistência nisso, professor? Olha só o que vem agora, hein? Atenção. Derivação pode ter vários tipos. O primeiro deles, derivação prefixal. Olha a palavra que eu preparei aqui, ó. Pré-história. Pré-história. Eu coloquei um prefixo pré antes da palavra história. Então, eu fiz que essa palavra fosse formada por derivação prefixal. Subsolo, desleal, infeliz. Sempre que eu coloco um prefixo, sempre que eu coloco esse elemento antes do radical,
esse elemento ele vai modificar o sentido do radical. Então é importante que você lembre-se disso. Quando eu coloco um prefixo e só, atenção, hein? Só um prefixo, derivação prefixal. Beleza? Qual é o significado de pré? Antes, sub, abaixo, desde é um sentido de negação e in, idem. O que importa é que você consiga identificar o prefixo. E vale lembrar, para finalizar a derivação prefixal, que a derivação prefixal pode aparecer na prova do concurso com outro nome. Olha aí, ó. Então eu trouxe aqui para você o outro nome. Prefixação. Aí você vai me perguntar assim, mas professor, qual é o melhor nome? Tanto faz. Tanto faz. Qual é a sua obrigação? Saber os dois. Então eu estou explicando os dois, você tenta guardar esses dois, aí anota, tira print. Vão comigo. Derivação sufixal, olha aí, lealdade, livraria e felizmente. Eu coloquei algo na palavra depois do radical, não foi antes, foi depois. E eu disse para você, nessa videoaula, se você não pulou o vídeo, olha só, você já escutou isso mais de uma vez hoje, hein? Sufixo sempre vem depois do radical. Se vem depois do radical, olha aí, ó. Mente, felizmente, é um sufixo que indica modo. Livraria, esse aria indica lugar. Lealdade. Sempre que eu tiver um sufixo, eu vou estar falando de derivação sufixal ou de sufixação. Atenção, sempre que eu tiver só um sufixo. Por que eu estou insistindo nisso? O professor hoje resolveu ser repetitivo? É por um motivo importante. Olha só o próximo slide. Ó, já vou começar pela palavra. Ó. Vou destacar aqui em amarelo. Olha só. Deslealdade. Desrespeitoso. Infelizmente. Por que eu insisti tanto naquele só? Porque quando aparecer prefixo e sufixo, ó, eu vou dizer que essa derivação ela é prefixal, mas ela não é só prefixal, ela é prefixal e sufixal. Então, se você entendeu a derivação prefixal e a sufixal, basta você fazer o que agora? Juntar as duas. Você vai juntar essas duas e vai chamar de derivação prefixal e sufixal ou de sufixação e prefixação. Ok? Anota mais uma dica, hein? Olha a dica aí. Se você colocar... Vou pegar aqui a minha caneta vermelha e vou fazer agora uma travessura. Eu vou acabar aqui com o meu slide por um bom motivo. Vou pegar minha caneta e vou riscar, tá vendo aí, ó? Tô riscando, ó. Risquei. Deixa eu fazer uma bolinha, vou fazer um molhinho. Não, melhor deixar assim, né? Senão você não vai prestar atenção. Felizmente. Existe a palavra felizmente? Existe, não, existe. A palavra felizmente existe, beleza. Então, ó, tirei essa obra de arte que eu fiz. Vou fazer outra travessura agora, hein? Não pisca, senão não vai entender, hein? Ó, vou riscar esse mente. Quando eu risco esse mente, o que ficou? Que palavra permaneceu aqui? A palavra infeliz. Existe a palavra infeliz? Existe a palavra infeliz. Então, o que eu quero que você perceba? Se eu tirar o sufixo ou o prefixo, a palavra continua existindo. Vou repetir, hein? Se eu tirar o prefixo ou se eu tirar o sufixo, a palavra continua existindo. Ok? Guarda essa dica no coração, hein? Porque chegou o momento da temida derivação parasintética. O que é a derivação parasintética? É eu colocar... Aí você vai até querer me xingar, eu acho. Olha só. Coloquei um prefixo em um sufixo. Aí, ó. Aí você pode parar e pensar. Ué, mas
essa não foi exatamente a explicação anterior, né? Então, atenção, hein? Atenção. E nisso aqui, vou fazer a minha travessura, ó, entristecer. Peguei a minha caneta vermelha, comecei a minha obra de arte, hein? Risquei, hein? Vou riscar. Tô fazendo quase que um olho de mosca aqui, hein? Olha aí. O que sobrou? Tristecer. Existe a palavra tristecer? Não. Continua olhando, continua. Não pisca não, hein? Ó, embarcar. Tirei o em, ó. Tô riscando o em, tô fazendo o olho da mosca, hein? Olha lá, hein? Barcar. Existe a palavra barcar? Só se você tiver inventado, né? Porque não existe. Então, fica atento a isso. Qual é a diferença entre a derivação parasintética e a derivação prefixal e sufixal? Essa que está aparecendo aí é uma derivação que o prefixo e o sufixo é como se eu pegasse os dois e pá, colocasse os dois ao mesmo tempo, sem conseguir tirar um ou outro. Então é um caso de amor. O prefixo se juntou ali ao radical, o sufixo se juntou ao radical. Um caso de amor inseparáveis. Derivação parasintética. Porque se eu tirar um dos dois, não vai existir a palavra. Não vai existir a palavra. Diferentemente, vou voltar aqui, ó. Diferentemente de deslealdade, desrespeitoso. Olha só, quando eu tiro o prefixo ou o sufixo, ó, tirei o des, sobrou a palavra lealdade que existe. Tirei o mente, ó, sobrou a palavra infeliz. Então, o que eu quero que você perceba? Vou mudar o slide e vou colocar uma palavra-chave para você. A palavra-chave é essa, ó. O prefixo e o sufixo eles estão postos simultaneamente. Simultaneamente. O que significa isso? No caso de amor, juntos e inseparáveis. Não pode existir palavra se eu tirar um prefixo ou se eu tirar um sufixo. Guardou essa dica? Então vamos adiante. Agora nós vamos falar da composição. Se você não pulou esse vídeo, você já sabe que a composição envolve quem? Isso, escutei você falando aí. A composição envolve os radicais. E aí, o que eu preciso que você perceba é o seguinte. Existe a composição por justaposição. O que é a composição por justaposição? É juntar o radical 1 com o radical 2 e formar, olha só, uma palavra com esses dois radicais sem perder nenhum elemento. Formei aí, ó, girassol, girassol. Como é que eu formo a palavra girassol? Gira mais sol. Couve-flor. Como é que eu formo? Couve-flor. Juntei, formei a palavra couve-flor, gostosa ali, a milanesa, né? A delícia. Passatempo, ó, passa mais tempo. Juntei, formei a palavra passatempo. O que eu preciso que você perceba? Na composição por justaposição, juntei os elementos, não perdi ninguém. Ok? Já na composição por aglutinação, não. Na composição por aglutinação, eu junto esses elementos e aí existe uma perda. Essa perda, mesmo que mínima, já é motivo para eu classificar essa composição de uma maneira diferente. Olha aí, ó. Aguardente. O que é aguardente, hein? O que é aguardente? É a popular cachaça, cachaçinha, né? Aguardente. Juntei água mais ardente, aí você vai falar, ué, mas perdeu alguma coisa? Água ardente, perdeu, rapaz. Na fala a gente nem percebe, mas olha só quando junta, ó, é só você contar, ó, aguardente, eu perdi um A, eu tô riscando aí na tela, ó, para você visualizar. Eu perdi um A, juntei, emendei, ó, emendei isso aqui e ficou água ardente, aguardente, tudo junto.
Olha outro exemplo, você que é de Brasília, você que está aí no Planalto Central, ó, plano mais alto. Juntei e formei o quê? Planalto, ó, vou te ajudar, hein, ó. Eu não falo, eu moro no plano alto central. Não existe isso, né? Existe o planalto. Quem caiu? Quem? O O. Olha aí, ó, vou te ajudar, ó. Risquei aí o O. Ficou meio mal riscado, né? Vou riscar bonito aqui pra você. Agora vai ficar bonito, hein? Enquanto isso, você vai anotando, você vai tirando um print, lembrando que isso é muito importante para o seu concurso, certo? Juntei o plano mais alto, ficou planalto, composição por aglutinação. Seria muito fácil se fosse só isso, né? Então agora entram os outros tipos de derivação. Eu disse para você que a dica era decorar, né, que a composição envolve os radicais, que a derivação envolve os afixos, mas existem dois outros nomes que não têm a ver propriamente com os afixos. Olha lá, derivação regressiva. Essa você tem que olhar para a tela, não pode piscar. Olha só, caçar é um verbo. Olha, verbo. Virou a caça. Olha só, virou um substantivo. Eita, virou um substantivo. Chorar é um verbo. Chorar virou o quê? Olha só, virou um substantivo, o choro. Combater é um verbo. Virou substantivo, o combate. Olha o nome dessa derivação. Derivação regressiva. Regressiva te lembra o quê? Regressiva lembra aquilo que regride, aquilo que diminui. Portanto, a derivação regressiva é aquela que a palavra ela diminui, ela regride, mas também é aquela em que o verbo se transformou em substantivo. Vou repetir. O verbo ele se transforma em substantivo. Olha aí, ó. Pescar, ação de pescar, virou pesca, um substantivo abstrato. Então, guarda essa dica. O verbo se transformando em substantivo abstrato. Derivação regressiva. Agora eu trouxe para vocês um slide que tem muitas informações. Eu quero que você tire um print, hein? Tira um print, marca o shape, porque esse print vai ser muito importante para você entender de fato a derivação regressiva. Acompanha comigo. Para descobrirmos se um substantivo deriva de um verbo ou se ocorre ao contrário, podemos seguir a seguinte orientação. Olha o bizu, ó. Se o substantivo, vou até marcar, ó, denotação, ó. Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Ora, se for palavra derivada, esse substantivo só pode ser formado pelo quê? Pelo quê? Isso, concurseiro, derivação regressiva. Entendeu? Então, essa dica é valiosa. Essa dica é muito importante. Agora, se o nome denota algum objeto ou substância, verifica-se o contrário. Olha o exemplo, ó, compra e beijo. Indicam ações. Então, são palavras derivadas. Derivadas de quem? Dos verbos comprar e beijar. Então, como é que compra e beijo são classificados? Por derivação regressiva. Não acontece a mesma coisa com a palavra âncora. A palavra âncora ela é um objeto. Então, nesse caso, um substantivo primitivo que dá origem ao verbo ancorar. Beleza, pessoal? Guarda essa dica, tira print, anota, copia, faz o que você quiser, desde que você guarde essa informação, que ela é muito importante para a sua vida, ok? Agora nós temos aí a derivação imprópria, que pode ser também chamada de conversão. Essa derivação, para você dominá-la, atenção, hein? Você precisa saber as classes de palavras. Por quê?
Porque essa derivação envolve exatamente isso, a mudança das classes de palavras. Então, olha só, pessoal. Se você não lembra quais são as classes de palavras, procura, aqui no SEIP nós temos uma aula sobre classes de palavras, uma aula para cada classe de palavra, dá uma revisada sobre isso, porque isso vai fazer você acertar aquela questão no concurso, beleza? Acompanha comigo na tela o exemplo. Ana Paula Coelho é uma atleta famosa. Olha só, já destaquei em vermelho para você a palavra coelho. A palavra coelho é uma palavra que representa o quê? O quê? O nome. Então aqui, ó, é o nome. Ninguém tá pensando assim, ah não, coelho é aquele bichinho bonitinho, olha só. É o bichinho bonitinho que tá lá, fofinho e tal, comendo a cenourinha e tal. Não. Não tô pensando nesse tipo de coelho, que tá parecendo mais um gato, né? Mas tudo bem. Não tô pensando nesse tipo de coelho, gente. Ana Paula Coelho, coelho deixa de ser o bichinho fofinho orelhudo, substantivo comum, para se tornar o nome da Ana Paula, substantivo próprio. Percebeu a mudança? Outro exemplo, o não é fundamental na vida das crianças. Olha só, o não é fundamental na vida das crianças. Eu não sei se você se lembra, hein? Mas a palavra não, na maioria das vezes, ela é classificada como advérbio de negação. Não faça isso, não deixe de estudar, não deixe a videoaula e vá fazer outras coisas. Percebeu? Agora, nesse caso, não funciona como advérbio de negação. Funciona como o quê? Tempo. Escutei a resposta. Substantivo. Muito bem. Substantivo. Então, como é que eu sei que é substantivo? Ó, percebe que o O está aí na frente. Eu vou marcar para você. Ó. Olha esse O aqui. Esse O mostra para gente que, como se refere à palavra não, palavra O é um artigo e o artigo ele se relaciona com um substantivo, ok? Para aprofundar esse conhecimento, por favor, pesquisa a aula sobre artigo ou a aula sobre substantivo, ou faz melhor, pesquisa as duas, ok? Último exemplo, juntando o antes, o agora... juntando o antes, o agora e o depois... Música do Peninha, não é isso? Que foi consagrada aí na voz do Caetano Veloso. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque você tem que lembrar que letra de música, né, poema, também traz esse tipo de informação, beleza? Então, olha só, antes, agora, depois, eu não tenho nem dúvida que são palavras que expressam tempo. No entanto, lá nas frases de Peninha, na música Sozinho, essas três palavras são classificadas como substantivos. São substantivos exatamente pelo mesmo motivo que de eu ter explicado a palavra não, né? Percebam o O na frente da palavra antes. Vou marcar para você, hein? Olha aqui, ó. O antes, o agora, o depois. Isso revela que antes, agora e depois são três exemplos de substantivos. Ok? Então, pessoal, o que eu preciso que fique claro na cabeça de vocês? Que na derivação imprópria ou na conversão, que é a mesma coisa, existe uma mudança de classe de palavras e, por conseguinte, de sentido. Beleza? Anotou isso? Salvou essa informação? Muito bem, pessoal. Com isso, nós encerramos esta videoaula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima. Um abraço virtual e tchau!